Então é isso, estamos gravando hoje, dia 30/7, e a gente vai dar sequência agora à leitura. E letra D, depois dessa longa citação, né? Então, Alfredo vai trabalhar essa citação aqui. Deixa eu tirar o azul aqui, senão depois eu não lembro mais. Acho que eu parei. Então, desta citação, repleta de considerações sobre a psicossomática, destaca-se o seguinte. Lacan, ao se referir à noção de psicossomática, utiliza reações psicossomáticas, processo psicossomático e fenômenos psicossomáticos. Desta forma, indica sua recusa em considerar tais fenômenos como sintomas no sentido psicanalítico. Letra B, destaca, com relação a esses fenômenos, a função do órgão e o expressa mediante reações psicossomáticas dos órgãos. Assim, distingue-se esta clínica da conversão somática, já que na conversão somática o que aparenta ser um órgão é, na realidade, a representação psíquica do mesmo, como se sabe desde Freud. Letra C, no mesmo sentido, distingue nitidamente entre fenômenos psicossomáticos e as neuroses. Então, para tais fenômenos, já desde o seminário 2, Lacan estabelece a diferença a respeito do sintoma da conversão e, especialmente, da neurose. Letra D, na citação, manifesta-se um uso restrito de psicossomática. Se as crises epiléticas de um doente aumentam ou diminuem pelas condições ambientais onde ele vive, isso é psicossomático. Psico, pelo ambiente, e relacional e somático. Pela base orgânica dos transtornos epiléticos, mas para Lacan, isso nada tem a ver com a psicossomática, ou seja, com um uso restrito que convém dar a esse termo. E letra E, finalmente, sua concepção de tais fenômenos. Ao manifestar que trata-se de saber quais são os órgãos que entram em jogo na relação narcisista, né? E aqui, ó, tá vendo? Aqui narcisista é, né, porque em espanhol está narcisista, né? Eu mantive, não sei se está, acho que não está errado, assim, é só o que é comum aqui em português não é narcisista, é narcísica, né? Exato, exato. Eu acho que é isso que quando você leu, né, no último encontro, vinha esse ruído Uhum, narcisístico e narcísico. Eu vi que você uhum, usa os dois, você está usando os dois. é. Por enquanto eu estou deixando aqui assim, depois a gente vê o que faz com isso, né? Então, em jogo na relação narcisista, em português vai ser narcísica, imaginária com o outro. Poderia pensar que se trata do primeiro Lacan, o que explica tudo com o estágio do espelho e o imaginário, que sua teoria ainda não se desenvolveu, que depois virá o simbólico e finalmente o real. Mas não se trata de nada disso. Então, aqui a leitura do Alfredo, novamente, que ele não separa o Lacan dessa maneira, né? Com primeiro, segundo e terceiro. Muito pelo contrário, Lacan sustenta que os fenômenos psicossomáticos são reais. E aqui ele pega a citação do Lacan. As reações psicossomáticas se situam no nível do real. O problema de que se trata é que Lacan, nessas concepções, como ele mesmo afirmou tantas vezes, estritamente freudiano. Né? E aqui é interessante, né, porque eu não sei se vocês chegaram a pelo menos dar uma passada assim, de olho no volume 2 do Estruturas Clínicas.
tem aí um Alfredo já se inclinando para uma desambiguação, né? Buscando mais isso, né? Aqui nesse, reparem, não, ele está tentando trabalhar, ele trabalha a partir, né, dessa conversa com Freud, não assim, acho que a gente pode até dizer, né, não apagando Freud do texto, né? Então, para Freud, a libido é capaz de abandonar o investimento originário dos órgãos no autoerotismo, através da constituição do objeto. E o primeiro objeto libidinal desse tipo é o eu. Aqui tem uma nota, né, depois eu volto. A partir desse eu, objeto libidinal, a libido pode ser dirigida para o restante dos objetos. Lacan apenas acrescenta que a relação entre o eu, botou em itálico, e os objetos é construída sobre a base da relação especular. O narcisismo, a respeito do qual Lacan afirma que em Freud determina a teoria sobre a libido, é a via pela qual a libido, que nos investimentos intraorgânicos constitui o autoerotismo, é arrancada dos órgãos reais para ser depositada nos objetos. Estes, sim, já não reais, mas, a essa altura dos desenvolvimentos teóricos de Lacan, imaginários. Então, nos casos da psicossomática, a libido investe órgãos e não objetos, no âmbito do real e não do imaginário. Repare, é bem freudiano aqui, né? É bastante freudiano aqui, com a teoria da libido, né? É interessante, assim, né? É um resgate de um Alfredo que trabalha ainda com Freud, né? De alguma forma. Curiosidade, Lindsay, por que você jogou os termos eu em itálico? Porque na versão digital que eu tenho, que eu estou acompanhando quando você lê, não está em itálico. Não tá. Eu achei mais fácil de ler. Ah, tá. Para ler fica mais fácil. Tá. Né? Aí eu acho que isso aí depois vai para a parte, quando for para a parte editorial, o pessoal resolve esses pontos. Né? Viu? Porque o revisor geralmente ou é alguém que é um psicanalista, que vai fazer uma leitura junto com outro psicanalista, ou então vai ser alguém que nem sequer é da área e nem entenderá nada se for para uma editora qualquer. Ah, sim. Então é nós que resolve aqui, viu? Isso, não, mas acho que a gente não vai para uma editora qualquer, não. Vamos ver se a gente manda para uma que já publica livros de psicanálise, né? Mas eu acho que eu coloquei para minha leitura, assim, eu gosto de colocar em itálico, é uma preferência minha, assim, conceitos como objeto A, eu, né? Alguns eu gosto de colocar, né? Mas no eu aqui foi puramente por questão de leitura mesmo. Interessante essa decisão. Acho que se ela for generalizada para todo o texto, pode ser até mantida. Fica sendo um acréscimo. A gente aí informa-se, como nota do tradutor, optou-se por se destacar conceitos em itálico, parará, com esse informe e manter o padrão em todo o texto. Sim. É porque não está padronizado ainda não, assim, ainda essa parte... essas partes eu tenho que anotar no papelzinho para lembrar que eu tenho que rever o texto, sabe? Né? Eu vou fazendo umas coisas, não, tá mais fácil para ler, assim, daí eu vou. Né? Em relação àquela nota 6 que passou, é verdade, vamos para a nota 6, deixa eu achar. Era bom se a gente passou, clicasse... já passou, volta, vai, sobe. Tá. Não, sobe a sua página, tá no Tá. B, vai pro E, aí, vai. Aqui, né? Isso, tá lá embaixo. Isso, Aí. então aqui. Só para a gente ver aqui. Tá. Aqui, as reações psicossomáticas se situam no nível do real. Né? Nossa, engraçado. Eu li isso aqui e não vi o número. Para aqueles lacanianos que afirmam que Lacan
no seminário 2 não tinha nenhuma noção do real, já que o real era para ele idêntico à realidade, pergunta-se como entendem a lesão psicossomática de um órgão como realidade. E aí ele faz uma provocação aqui já, né? Parece que assim o Alfredo já está supondo algo como, né, mesmo que o conceito de real não esteja, né, tão plenamente desenvolvido, ele já tem aí um esboço, né? Mas então ali naquela nota, ali em 100, talvez tu tenha pulado a nota 5? Será que eu pulei? A nota 5 é aí do D, lá no primeiro parágrafo. Acho que eu... É? É. Posso ter pulado, sim, eu tenho que olhar. E ali no primeiro parágrafo, depois do ano de 1964, bem no meio do parágrafo, do primeiro parágrafo da D. Bem no meio do parágrafo da D, tá? Deixa eu voltar. Tem o número 1960. Outro D, no primeiro D. Antes dele. Antes, Isso. tá. Isso. A concepção lacaniana. Calma lá, vamos voltar. Tá lá para cima, é isso? É assim Isso, que... letra D, a concepção lacaniana da psicossomática. Aí chegou, passou a nota. Tá. Passou. Ah, Aqui, tá. 1964, aqui é a 5. Então, tu pulou outra antes. Eu vou ter que olhar atrás. Devo ter pulado alguma nota. Acontece com certa frequência. Quando eu volto para as revisões, eu descubro que alguma coisa escapou. Tá bem. Então a gente tem que voltar para procurar a quantidade de notas e ver o que passou. Deixa eu até aqui anotar. Essa nota é uma pergunta muito interessante, né, que ele está colocando aí, né? Porque ele está justamente perguntando, e daí talvez teria a ver com isso que você, na tua leitura também, Lindsay, está ligando com a questão do Freud. O que ele está falando aqui é justamente algo que meio que dá um negócio na cabeça, né? Porque ele fala assim, né? Perguntaria para eles como eles entenderiam a lesão psicossomática em um órgão como realidade, né? Uhum. Então aí ele está falando que nos trata da realidade do órgão, mas psicossomático, né? Então se é psicossomático, né? Como é que isso tem a ver com a realidade? É interessante essa. Eu acho que a gente pode até voltar depois, né? Vamos ver se ele desenvolve um pouco mais essa crítica no capítulo 10, mas se ele não desenvolver, a gente pode dar uma pesquisadinha nisso, né? Para voltar aqui no NOTAC também. Nota 5, real, realidade. Pois é, porque aqui na letra E ali, né, o que ele tá, justamente o que o Alfredo está fazendo é uma inversão de que esse real aí não é um real realidade do órgão físico, mas é um real relacionado ao conceito de real, que ele está dizendo que já estava lá desde desse momento aí, né? Que é algo que também a Michelle Roman, né, trabalha bastante, fez toda a tese de doutorado dela nisso, né? Que o real, o imaginário e o simbólico já estavam lá do começo ao fim. Sim, Talvez, né, ainda não desenvolvido como ele vai desenvolver, mas que já estaria aí. Tá. Vamos ver então. A gente vai tentar procurar ver se vai estar no próximo capítulo isso, ficar atento a isso. Qualquer coisa a gente tenta retomar essa parte. Eu até anotei aqui, então. Acho que é interessante. Tá, onde é que eu parei? O Gilberto avisou depois que eu... Para Lacan agora. Agora para Lacan, né? Tá. Então, para Lacan, então deve-se operar com um quadro que distinga. Nossa, não é assim que escreve, né? Como é que fica em português? Distinga? É horrível. Distinga? Pior que acho que é isso aí mesmo. Viu? Pior que é isso, né?
Senão, acho que tá certo mesmo. É distinga mesmo. É porque numa leitura rápida fica meio ruim de falar. Distinga, tá certo, porque eu quis jogar um GUA aqui, né? Mas é distinga entre neurose e reações psicossomáticas. Então aqui ele faz esse quadrozinho aqui, né? Construções neuróticas em relação, né, de distinção, relações psicossomáticas dos órgãos. E aqui nas construções neuróticas, narcisismo, relação com o objeto imaginário, erogeneidade, é isso, né? Erogeneidade do órgão com relação ao outro pequeno e ao outro grande, né? Outro imaginário, outro simbólico. Relações psicossomáticas do órgão. Mas mais além, né? No outro plano do narcisismo, não se trata de uma relação com o objeto, investiduras ou investimento intraorgânicos autoeróticos. Vamos ver aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. O que é, em português, eu não sei o que significa erogeneidade, vocês sabem? Acho que tem que ver com erógeno, né? Erogeneidade. Em psicanálise, a erogeneidade refere-se à capacidade de certas áreas do corpo de gerar prazer e excitação sexual. É interessante, está colocado como um conceito possivelmente freudiano. Será que não é de erógeno? Deve ser isso, exato. É né? de erógeno, sim. É de erógeno, né? De zonas erógenas, né? Verdade. Eu não tinha associado a isso, não. Erogeneidade dos órgãos com relação... Tá, então é interessante pensar nisso, né? Porque aqui ele está falando que essa relação, né, erógena dos órgãos está relacionado ao pequeno e ao outro, né, o simbólico e imaginário. Já na questão psicossomática, não. Né? Está colocando investimentos intraorgânicos autoeróticos. Então a gente tem uma distinção aqui importante. Acho que era só isso mais que... Né? Me parece que ele vem fazendo, Alfredo, uma distinção entre relação de objeto, né, e a questão do órgão, né, do órgão físico. Então eu acho que ele está falando, né, o tempo todo que essa questão do objeto tem a ver com a neurose. E aí é isso que ele está desenvolvendo, né, que na psicossomática não haveria essa relação com o objeto. É isso que eu tenho, que está, né, me parecendo na leitura. Com objeto imaginário, né? Exato. É quando ele distingue isso, né? Falando da distinção entre a conversão, né? Falando, olha, não se trata, né, de um fenômeno conversivo, porque ali ele está dizendo que é uma representação do órgão, né? Então, assim, é bem a teoria, de fato, freudiana a respeito disso. Ele está usando para fazer a contraposição, né? Porque eu acho que, assim, a contraposição se dá no seguinte: a gente pega a teoria da libido, da pulsão, etc., freudiana, e ele está construindo isso a partir de pensar nisso, a neurose, etc., e aqui falou, olha, não funciona assim, a gente precisa pensar de outra forma. E eu creio também aqui que a gente pode pensar a erogeneidade do órgão. Tem órgãos com capacidade de receber uma erotização maior do que o outro. Se a gente pensa que o Edelstein ele trabalha aqui com a noção de outridade, então aqui o outro e o grande outro, em cada cultura aqui, em cada sistema, tu tem órgãos, um órgão, outro órgão mais erotizável do que outro, né? Então, acho que aqui também já está colocada a questão, essa questão, né? Não só do órgão como biológico, mas a questão da relacional.
em outra idade já. Sim, na construção neurótica, né? Uhum. Uhum, sim. Tá, então, para Lacan, então deve-se operar com um quadro que distinga, de novo, distinga entre neurose e reações psicossomáticas. E aqui ele vai trabalhar com mais uma citação, a citação de número 8, a 8 está também, isso, está no seminário 2. Eu coloquei aqui a citação traduzida do espanhol, e aqui eu extraí a citação direta da edição da Zahar, tá? Então, a relação com o objeto tornou-se um coringa. Nossa, essas citações vocês vão ver o quão diferente que elas são uma da outra. Impressionante. Porque aqui, em português, utilizou assim, aqui, o coringa da Zahar é pau para toda obra. Né? A relação com o objeto tornou-se um coringa que permite eludir numerosos problemas. Mas o objeto, no sentido técnico que podemos lidar, se levarmos em conta um ponto ao qual chegamos na elaboração dos diversos registros nos quais se estabelecem as relações do sujeito, é outra coisa. Para que haja relação com o objeto, é preciso que já exista a relação narcisista, que está em espanhol, né, do eu com o outro. Por outra parte, esta é a condição primordial de toda objetivação do mundo exterior. E aqui dá a versão da Zahar, a relação ao objeto. É interessante, né? A relação lá está com, aqui ao objeto, tornou-se um pau para toda a obra, que permite, aqui está eludir, aqui evitar muitos e numerosos problemas. Mas o objeto, no sentido técnico que podemos atribuir-lhe, enfim, no ponto de elaboração, em que estamos, dos diversos registros nos quais se estabelecem as relações do sujeito, é outra coisa. Eu achei essa parte assim das áreas meio confusa. Para que haja relação ao objeto, é preciso que já haja relação narcísica do eu ao outro. Aliás, a condição primordial de qualquer objetivação do mundo exterior. São muito diferentes, eu diria só com relação à tradução da espanhola, por outra parte, acho que poderia traduzir por outro lado. Uhum. Agora, a da Zahar está uma bagunça. Tá, né? Como já temos aqui conosco a Gabriela, eu tenho certeza que ela está checando a Stafer lá. Ainda não, mas já falei, vou ver isso no Stafelar. Uhum. Assim, tem umas citações que não variam tanto, né? Do espanhol para o português. Mas tem umas que assim, muito, muito diferente, né? E fica super confuso. Objeto e ao objeto é uma diferença grande. Eu tendo a supor que a espanhola esteja mais próxima do sentido francês. Em relação ao objeto e com objeto é muito diferente a formulação. Uhum. Sim. E parece mais adequada ao sentido geral da discussão a versão espanhola. Uhum. E essa versão espanhola, ela é da onde? Você sabe, Lindsay? Lá na nota tem uma referência aí, né? Calma aí, tem sim. Eu posso voltar, deixa eu abrir aqui ela inteira. Só para saber que página que eu tô. Cadê o negocinho do lado? Paidós. Paidós, achou? Achei. É Paidós, Tá. página 147. Uhum. Então é isso. Opa. Acho que eu estava assim. Não, estava assim. Como é que estava? Aqui. Só saiu do lugar. Isso. De fato, são várias coisas que me chamam a atenção mesmo, né? O com,
o ao, né? Mas assim, como eles vão construindo a partir da tradução Nazar, ficou assim, essa parte aqui, assim, super confusa, né, difícil de ler, né? Daí pela espanhol é mais fácil de ler, né? Aí é uma questão que, inclusive, a gente pode pensar, né? Porque, olha, de acordo com o que já vem sendo traduzido do Alfredo, quando a gente, né, com as soluções que a Alba e talvez as editoras foram encontrando, quando tem a versão em português, eles optam pela versão em português, né? E aí, assim, o que a gente faz? A gente vai ver isso depois, né? Acho que nesse caso, pode-se colocar em rodapé uma outra versão, como nota do tradutor. Eu acho que pode fazer isso, né? Inclusive, sublinhando, né, essas diferenças, né? Tá. Então, aqui deve-se destacar que, para Lacan, os fenômenos psicossomáticos não estão incluídos no campo das neuroses. Que eles são transtornos de índole real, causados pela libido que permanece investindo os órgãos ao não ser deslocada sobre os objetos. O órgão fica no lugar do objeto, verdadeiro destinatário da libido. A libido fica presa em algum órgão do corpo real, em vez de o eu, né? Estou colocando itálico, emitir os pseudópodes em direção aos objetos externos e distintos do organismo. O pseudópodes é um termo da biologia, né? Mas que o Freud utiliza um pouco isso também na teoria, quando, né, dentro dessa analogia biológica, né, das perninhas que vão, né, ganhando. Pseudópodes falsos pernas, né? Isso está em Freud. Então, Uma aqui, observação, Lindsay, sim. eu temo que talvez lá mais para frente, pode ser que o Alfredo coloque alguma ressalva nesta leitura que está sendo apresentada agora. Sabe por quê? Porque na terceira linha da tradução está escrito o órgão fica, e na quarta linha a libido fica. Só que em espanhol está em subjuntivo, ficaria. Então não sei, se está ficaria, ele não está afirmando, ele está levantando uma hipótese para eventual, sei lá, não sei o que vai acontecer depois. Tem uma diferença entre afirmar no indicativo e afirmar no subjuntivo. Sim. Claro, acho que é importante a gente verificar isso, né? Porque depois a gente pode voltar para cá e, né, alterar. Mais para frente ele vai questionar talvez essa leitura, que tem mais um capítulo para discutir aí. Isso, Em espanhol está, el órgano estaria em lugar, la libido quedaria atrapada. Sim. E o Alfredo não é de escrever à toa. Se ele está colocando no condicional é porque vai ter, como diria o grande Otelo, no Oscarito, tem música de fantasma pela frente. Vamos verificar, né? Eu acho que isso ainda me passou um pouco batido, porque ele não está trazendo muito Freud aqui falando, né? E, geralmente ele traz assim, ele trouxe para Lacan, né? Isso que é o... Mas vamos ver, eu notei aqui, a gente... Então, na última aula do seminário 3, o que tem por nome o falo e o meteoro, dentro do grupo de aulas compreendidas pelo título Os Entornos do Furo, e aqui eu não fui atrás para ver como é que está em português isso, né?
não pesquisei. Encontra-se a única referência sobre a psicossomática desse seminário. Em português está as imediações do buraco, o falo e o meteoro. As imediações? Imediações do buraco. Tá. Eu acho que furo a gente dá pola ou jamais que buraco, vai. Vou colocar... Calma aí, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma nota aqui, mais fácil. Calma aí, eu pus inserir, onde é que está? Elementos de página, mudou de lugar. Cadê nota de rodapé? Depois eu coloco aqui. Imediações do buraco. Então, imediações do buraco. As imediações. Tá. As imediações do buraco. Pronto. A gente... Sendo que esse nome, né, ou esse título, não é algo que esteja no Stafelar, né? Não tem essa, né? É um título que não é... É o do Miller. É do Miller. Isso, exato. Mas é bom colocar, porque às vezes o pessoal vai atrás, né, quando está lendo, né, na Zahar e tal, daí a gente coloca aqui na versão da Zahar, o título é tal, né? O subtítulo, né, na verdade. Tá, onde é que eu... Aqui, tá. Então, tá voltando aqui, tá, tem por nome o falo e o meteoro, que eu também não olhei, viu, Gilberto? Depois a gente olha aqui. Mas é isso, em português isso mesmo. também. Só confirmar, mas é isso. Falo meteoro. Dentro do grupo de aulas compreendidas pelo título Os Entornos do Furo, encontra-se a única referência sobre psicossomática desse seminário, tratando do tema da economia libidinal, posta em relação, por um lado, ao narcisismo e, por outro, à castração e ao falo, tudo em função da psicose. Então, tá. Então, essa é a única parte do seminário 3 que o Lacan vai tratar da psicossomática, né? E aqui tem a citação. Eu trouxe a citação de novo, né, em português da Zahar e a tradução do espanhol. Temos tempo, tá. Então, de início, encontra-se ali esse algo... Só uma observação. Nesta citação 9, ele está citando... É a 9, né? É a 9. Tá, não. Então, não. É que eu li a 10. A 10 ele vai citar a edição francesa. A 10 e a 11 é francesa, né? Mas espanhola. Isso, aham. Eu acho que, se não me engano, a 11 é até ele que traduziu, né? Tradução pessoal. Não é? Eu já tô buscando aqui. A do 2 não tá tão fácil de determinar onde que ela tá. Depois eu vou procurar melhor, porque rapidamente ali eu caí em uma possível citação que está estruturalmente bem diferente. Depois eu vou com calma olhar as duas, aquela outra citação. E aqui eu já estou entrando para ver se eu acho que aqui me parece que é mais fácil. Ainda mais, essa aqui, ela é do francês, Gilberto? Não, Ou é a 9 é França? Paidós. A 9 A 9 é Paidós ainda. Isso. Ok. A 10 e a 11 são do francês. Ok. Parece que que eu mexi nela recentemente. Então, a 10 eu acho que é da edição da CU, né? E a 11 é do mesmo seminário, seminário 8, se eu não me engano, mas é ele que traduziu. A CU também, tradução pessoal. Eu imagino que a 10 também é tradução pessoal, ele que não informou, né? Pode ser também, né? Depois a gente verifica isso. Então vamos para essa citação aqui, do seminário 3, da Paidós. De início, encontra-se ali esse algo particular que está no fundo da relação psicótica, assim como dos fenômenos psicossomáticos, da qual esta clínica,
Aqui tem essa ida Macalpini que não está aqui, tá, Nazar? Eu acho que é uma fala que ele está direcionando, o Alfredo colocou, né? Se ocupou essencialmente e não essencialmente, e que são certamente para ela, então ela talvez seja essa pessoa, a via de introdução à fenomenologia deste caso. Então, aqui o Alfredo pegou essa citação onde que o Lacan está colocando, olha, né, no fundo das relações psicóticas, assim como dos fenômenos psicossomáticos. Assim, no mesmo balaio, né, ou na mesma tabela, no mesmo lado da tabela. Ali pode ter a apreensão direta de fenômenos estruturados de modo totalmente diferente a como estão nas neuroses, a saber, onde há não sei que marca ou inscrição direta de uma característica, e, inclusive, em certos casos, de um conflito, sobre o que se pode chamar de quadro material que o sujeito apresenta enquanto ser corporal. Um sintoma como uma erupção, diversamente qualificada dermatologicamente, do rosto, se mobiliza em função de tal ou qual aniversário. Por exemplo, de maneira direta, sem intermediário, sem dialética alguma, sem que nenhuma interpretação possa marcar sua correspondência com algo que pertença ao passado do sujeito. Então a gente está vendo da onde que o Alfredo, de fato, está extraindo, né, essa ideia. Está aqui, né, bem na citação. E aqui a gente tem a versão da Zaha, que está no seminário 3, página 352. Onde que vai? Está aqui mesmo. Encontra-se aí, sem dificuldade, esse algo de particular que está no fundo tanto da relação psicótica como dos fenômenos psicossomáticos com os quais essa clínica se ocupou de modo todo especial, e que para ela são certamente a via de introdução à fenomenologia desse caso. É aí que ela pôde ter a apreensão direta de fenômenos estruturados de modo bem diferente do que se passa nas neuroses, a saber, onde há, não sei, que impressão ou inscrição direta de uma característica e mesmo, em certos casos, de um conflito, no que se pode chamar o quadro material que apresenta o sujeito enquanto ser corpóreo. Um sintoma tal como uma erupção, diversamente qualificada dermatologicamente, da face, se mobilizará em função de tal aniversário, por exemplo, de maneira direta, sem intermédio e sem dialética alguma, sem que nenhuma interpretação possa marcar sua correspondência com alguma coisa que seja do passado do sujeito. Fecha a citação. Bom, antes de continuar, só um esclarecimento, que eu consultei aqui a versão da Natália Basco e a Vélez, que é com relação a essa Macalpini, ela existe mesmo, inclusive na versão delas também aparece, só que um pouco aprofundado, como elas, né, como elas fazem um cotejamento da Staffelaer com a Paidós. No texto delas está assim: basicamente veremos que é esta teoria a que melhor respeita o balanço do progresso da psicose em Freud. Sem embargo, é certo que as objeções que a senhora Ida Macalpini, aí você vai em notas de rodapé e se informa que Macalpini, ela faz o prefácio e pós-fácio à edição inglesa das Memórias de Schreber. Então, existe isso, provavelmente deve estar na Staffelaer também, entre parênteses. Então, isso. não é Alfredo Não está entre parênteses, é interessante isso também, mas essa discussão com a saída Macalpini, ou com esse texto, né, que a saída deve ter estabelecido com relação a Schreber, ela vem já, ela está toda, nessa lição, ela está sendo citada várias vezes.
aqui, ela, na Stafelá, ela está citada um pouco acima. Então, aqui eu acho que eles estão, está entre parênteses aqui, para mostrar aqui que está se referindo, mas no texto da Stafelá não está dentro dessa, exatamente nesse lugar aí. Na texto das meninas também não. Não está entre parênteses Ok. também não. Uhum. Sim. E logo acima está falando, né, dessa ida Macalpine, e aí depois vai falar ali, tá diferente. A tendência homossexual é longe de se manifestar como qualquer coisa de primária, tá. E aí embaixo, nessa clínica, né? Por que nessa clínica? Ah, não. Porque essa clínica, ou seja, a Ida, que ela se ocupou especialmente dos fenômenos psicossomáticos, é nesse lugar que ela pôde ver é difícil de traduzir direto assim, né? Apreensão direta de um certo número de fenômenos estruturados totalmente diferentemente daquilo que se passa nas neuroses, a saber que é alguma coisa que a gente poderia chamar, não sei de qual impressão ou inscrição direta de uma característica de um tempo, se a gente pode dizer, ou mesmo, em alguns casos, de um conflito, sobre o que a gente pode chamar diretamente, enfim, de tabela material, né? Le tableau matériel, que apresenta o sujeito como é que a gente... Sujet en tant qu'être corporel. Sujeito como, né? Ser corporal. Enfim, um pouco de como está no Stafelá, quer dizer, a Ida não está no meio aí, mas ela está toda essa discussão. Uhum. Sim. Então, deixa eu ver aqui o que a gente tem. Tá, daí ele vai começar a partir de agora trabalhar com essa citação e vai apresentar algumas tabelinhas, né? Acho que a gente pode parar por hoje, ó. Depois uma segunda e depois outra citação, agora no seminário 8, né, que são duas citações do seminário 8. Ele fala um pouco sobre isso e depois encerrou, né? Então a gente pode parar por aqui, né? Vamos lá, colocar aqui, lembrarmos. Pronto. Pessoal, então é isso, né? Acho que tem várias coisas aqui para a gente depois ficar atento, né? Eu tenho que retomar para ver né, o que passou aqui de citação, eu tenho que depois a gente ler quando for na tradução do seminário 10, que eu ainda, né, não estou lá, comparar, né, a questão da libido fica ou ficaria, se algo vai acontecer. Lindsay, Ah, uma observação aqui que já foi feita no encontro passado, que eu vi na gravação, é a questão da não dialetização. Está de novo aí, né? Na Stafelá até está uma listinha ali, né? E uma das coisas é essa questão do não dialetizável, né? Uhum. Eu acho que a gente podia retomar um pouco melhor isso, né, também. Tinha, eu acho que um outro ponto que... Sem nenhum intermediário, sem nenhuma interpretação que a gente possa recortar, sem algum equivalente. A correspondência do sintoma com qualquer coisa que é do passado do sujeito. Uhum. Sim, que é o final da citação, né? Isso. Uhum. Sim. Vocês lembram mais de alguma coisa para a gente... Que às vezes eu posso tentar buscar um pouco isso para o próximo encontro. Tinha aquela nota do título, né? Título em português, só para não esquecer.
Acho que era isso, né, desse encontro que ficou, né, para poder dar uma atenção aqui, né? Uhum. E aí, alguma uma questão que vocês querem que a gente pode anotar aqui, às vezes trazer para o próximo encontro, até essas questões que a gente trouxe aqui, algumas são teóricas, outras não, né? Outras são de ordem mais práticas da tradução e né, de como organizar. Mas se tiver algum ponto aí que vocês queiram que a gente retome, daí eu posso ir buscar um pouco melhor. É interessante, né, que traz uma complexidade para a questão da psicossomática para a gente, em termos de hipótese, né? Porque tem toda uma investigação de como que esse fenômeno é dito, né? De que forma que ele aparece no texto, para você poder hipotizar, né? Se é uma resposta psicossomática ou não, diante dessa concepção de resposta psicossomática, né? Quer dizer, não é somente algo que aparece no corpo, mas como que isso é ou não dialetizável, como que isso é dito, como que isso é interpretado no texto analítico, né? Para você poder pensar daí numa clínica da neurose ou numa clínica da psicose também, né? É complexo, é muito complexo. Não é tão evidente assim, né? Não é tão o que está sendo conceptualizado como resposta psicossomática. Então, é muito interessante esse ponto, né? Porque ele está dizendo que essa questão do não dialetizável recai aí, né? Quando fala, olha, alguma coisa, vai ter uma lesão, né? E né, eu acho que aí são os vários pontos que se relacionam, né? Essa ideia de que, olha, não é porque houve alguma coisa, uma interpretação, nada, simplesmente aparece e tem uma lesão. E aí a teoria também, daí entra na questão porque ele está trabalhando aí, que é muito interessante, é importante, a teoria da libido, da pulsão e do narcisismo, né, na constituição do eu, nessa relação de como que a coisa vai ou não. Que são teorias freudianas, assim, muito fundamentais, né, da teoria freudiana, né, que pelo menos até aqui está tomando como uma base. A gente pode, né, inclusive, dá até para dar uma pesquisadinha no Freud, isso, pegar citações, se quiserem ou não. Vamos ver, né? Mas eu acho que tem várias coisas aí colocadas, né, e aquilo que ele coloca, né, como plano de fundo, né, como ó, o próprio Lacan dizendo assim, ó, tem uma coisa que diferencia isso da neurose e aproxima da psicose, né, que também é bastante interessante. E que fortalece a hipótese do Alfredo, né? Porque também fica a questão da leitura de Lacan da teoria do narcisismo de Freud, no sentido daí de entrar na relação imaginária, daí a gente vai pensar estádio de espelho, né? Toda a questão da formação do eu, né? Que para o Lacan não vai entrar vai entrar nessa leitura da relação imaginária, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também, porque me parece que aqui, né, tem essa referência a narcisismo, mas como é que Lacan trabalha com o narcisismo, né? Qual é a leitura, né? Sim, sim, né? Não, exato, né? Porque o Lacan também desenvolve uma teoria sobre o narcisismo muito forte, muito boa, né? Principalmente a partir do estado de espelho, né? Modelo óptico, como que ele vai interpretar a partir disso o narcisismo primário, secundário, eu é o ideal do eu e o ideal, né? Vai ter toda essa, vai ter isso, né? E que geralmente, né, é interessante porque isso vai responder a questões, né, que o Lacan estava investigando, né? Primeiro na constituição da neurose, depois também da psicose, né? Mas tá bem, eu acho que, né, a gente encerra por hoje, e semana que vem a gente continua, vou ver se eu pego alguns pontos aqui para a gente retomar, então.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até. Até. Quarta.